Você tá bem? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Nós já Desculpa. temos aqui a Alexandra, temos a Letícia, temos a Dani. Mauara, minha parceira, sócia, amiga, Mauara Escorsato, entrou também. Boa tarde pra gente, né, Mauara? Boa tarde. Faltam 2 minutos. Vamos esperar, Nelson? Só para sermos pontuais, né, em respeito a todos que entraram no horário. Nelson, não sei se você quiser, de repente, colocar... As luzes todas estão acesas, né? Mas tá bom, tá bonito. Nesse Consegue bate-papo ouvir? científico. Na verdade, vai ser um bate-papo científico, não é, Nelson? Pois Uma é, pois coisa é. leve, descontraída. E tá bom, Mauara? Mauara falou que está ótimo. Ah, ótimo. Iluminação. A gente estava preocupada, Mauara, em relação à iluminação do Nelson. Nós fizemos um teste e tinha uma fresta muito forte indo em direção a ele. Mas então você está ótimo, perfeito. Conexão também está boa. Sim, acho que sim. Consegue me Então, ouvir? consigo ouvir bem, melhor do que com fone. Tá bem melhor. E 4 horas. Então, bom, vamos começar. Muito obrigada pela presença de todos. Essa live ela vai ficar gravada, então vamos começar no horário em respeito a quem já está aqui. E eu vou apresentar brevemente um grande amigo, que é o Nelson Andrade, doutor Nelson Andrade. O Nelson é pesquisador também da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, aqui em Portugal. E ele aceitou esse bate-papo científico. A gente já tem marcado isso já há um tempão, né, Nelson? E não sai de jeito nenhum. É E hoje. conseguimos colocar as agendas em concordância. E nós vamos falar sobre o consumo da frutose e as doenças associadas. A expertise do Nelson é justamente essa. A tese dele teve como título, o título lindo em inglês, mas vamos colocar para o português, né, Nelson, de uma forma bem simplificada, que foram os efeitos dos polifenóis da dieta na síndrome metabólica induzida pela frutose. É isso mesmo, Nelson, certinho? Exatamente. Isso, sim, senhor. Nelson, ele é também professor de pós-graduação em algumas universidades no Nordeste. E ele vai falar um pouquinho sobre a experiência dele, um pouquinho sobre ele, para depois nós entrarmos no tema. Nelson, muito obrigada por estar aqui comigo. Eu estou realmente muito, muito feliz. Eu agradeço também em nome das meninas, da Celiane, da Mauara, da Marinês, pela tua presença aqui na página da Nutrição Positiva. É contigo. Muito obrigado pelo convite. A gente já tentou agendar isso há algum tempo e estava complicado, mas saiu. Sincronizamos as agendas e os horários, não é? Pronto, olha, formação, sou nutricionista pela Universidade Federal da Bahia. Depois vim para Portugal em 2010 fazer um mestrado na Faculdade de Ciências do Consumo e da Nutrição. E depois fui para a medicina fazer o doutoramento em metabolismo, né? E o foco era basicamente observar o potencial da frutose no sentido negativo da coisa, né? Sobre alterações e doenças metabólicas, e depois buscar o efeito de polifenóis dietéticos para beneficiar as pessoas que faziam consumo deles e evitar esses distúrbios provocados pelo excesso ou pelo consumo excessivo de frutose, né? E eu acabei o doutoramento recentemente e tenho cruzado o Atlântico algumas vezes por conta das aulas, pós-graduação e de eventos científicos no Brasil e em outros lugares também. Bom, não sei se quer Não, que já comece a falar da frutose ou assim. dá licença rapidinho. É legal também falar, tanto eu quanto o Nelson. O Nelson também é um parceiro de viagens para palestras, né, Nelson? Nós damos Sim, é verdade. palestras aí pelo mundo. A última que nós demos foi em Amsterdã, que o Exatamente. Nelson falou também sobre frutose, não foi? E foi um sucesso. Foi frutose e síndrome metabólica, não lembro. Eu
Conectou? Foi Já voltou. isso. Foi também sobre a frutose, né? Na palestra que demos Sim, sim, lá em Amsterdã. Amsterdã. Isso. Exatamente. E eu falei doença hepática gordurosa não alcoólica, que também a gente vai entrar um pouquinho nessa seara, uma vez que é uma doença metabólica. Eu só quero falar para todo mundo, se vocês estão ouvindo bem, estão conseguindo, a conexão tá boa, estão conseguindo ouvir, conseguindo visualizar bem, faz um maisinho aí pra gente, um ok pra gente, para nós darmos continuidade, por favor. E vocês podem colocar as perguntas que vocês quiserem, eu vou estar monitorando aqui e podemos interromper para fazer as perguntas, responder assim que, se soubermos responder, se não soubermos, vamos ser sinceros em relação a isso. Então tá, a Letícia falou que está tudo ótimo, muitos corações, que nós gostamos muito de corações. Então, Nelson, vamos começar falando sobre a frutose. Pois é. Então, esse é um açúcar que é super doce, tem um potencial mais doce do que a própria sacarose e do que a glicose. A indústria começou a utilizá-lo desde a década de 70, principalmente nos Estados Unidos, onde é mais difundido o consumo da frutose. É óbvio que depois da década de 70 em diante, isso passou com a globalização para o resto do mundo, não é? E naquele período, entendia-se, principalmente na área médica, na área clínica médica, que por não depender da insulina para ser captado esse açúcar, ele era benéfico, que as pessoas que tinham diabetes, por exemplo, podiam consumir, que não teria nenhum tipo de problema a nível de repercussão imediata nos picos de insulina, por exemplo, né? Todavia, começou-se a investigar porque aqui, em paralelo, nos últimos 30, 40 anos, aumentou muito o consumo da frutose, ou de fontes muito ricas em frutose, e a obesidade, por exemplo, que a gente sabe que é uma doença metabólica e ultra-inflamatória, não é? E chegou à conclusão que existe ali um link. Não sei se estão me ouvindo. Existe uma relação muito próxima entre frutose e a obesidade e outros distúrbios metabólicos, como o próprio diabetes, a resistência à insulina, as alterações do perfil hepático a nível de enzimas, e essa relação tinha que ser e deve ser muito mais estudada, né? Principalmente agora nesse início desse século, né? O que é que leva a pensar sobre o consumo de frutose? As pessoas sempre associam o consumo da frutose ao consumo de fruta. É verdade que esse açúcar ele é muito encontrado nas frutas, e daí vem o nome, evidentemente, né? Mas quando pensamos no sentido não benéfico desse consumo, está associado muito à indústria de alimentos e à indústria de bebidas, né? Bebidas adocicadas, bebidas açucaradas, sejam os sucos industrializados, sejam os refrigerantes, ou bebidas adocicadas gaseificadas, tipo águas com sabores, também são adoçadas com frutose, quando não com edulcorantes, né? E isso é um problema. O açúcar frutose consumido da fruta, ele não é um problema porque a fruta não traz só frutose. Além de trazer polifenóis, por exemplo, traz outros compostos com potencial antioxidante e protetor, assim como também traz fibras, e que as fibras diminuem consideravelmente a absorção a nível intestinal desse açúcar, né? Já nos alimentos industrializados, acontece. Então, volta, por favor, só na questão dos alimentos industrializados. Ok, só fazendo aqui um briefing. Os alimentos industrializados, o problema é que o açúcar é por si só puro, diferente da fruta, em que traz fibras e traz outros compostos que são benéficos e protetores. A alimentação industrializada, basicamente, a frutose isolada, a frutose sozinha, e está altamente disponível para ser captada, absorvida e metabolizada, né? E o principal problema é a metabolização desse excesso de frutose a nível hepático. Isso aqui é um grande problema porque traz repercussões e alterações metabólicas que são muito prejudiciais para a nossa saúde, de uma maneira muito genérica. Então, assim, fazendo só uma paradinha sobre isso, né? Um mito que a gente tem escutado demais e é muito preocupante, principalmente as pessoas que não vão a um profissional, não vão, por exemplo, a um nutricionista para fazer o maior esclarecimento que essas pessoas deveriam fazer, é justamente isso. Tem pessoas que hoje falam, não, eu vou parar de consumir frutas justamente por causa da frutose. Então é muito, até a Maura colocou, perfeito esclarecimento. E é isso aí, a gente tem que colocar o esclarecimento de que não é isso.
né? E você deixou muito claro, e se você puder brevemente voltar com essa tua Claro, claro, explicação, claro. porque tem uma parada na internet, porque nós profissionais temos que ter todo embasamento para explicar para os Exato. nossos clientes. Então, simplesmente eles entram no Google, entram na internet e eles leem e param. Não Claro. quero mais consumir frutas na minha vida por causa da repercussão que isso pode dar. Então, Nelson, por favor, só volta um pouquinho para esclarecer. Eu até vou tentar elucidar isso de outra maneira também. É, quando eu faço uma aula ou dou uma palestra, eu falo sobre esse assunto, mesmo profissionais da área clínica, da área de saúde e nutricionistas me questionam, então, depois dessa sua explanação sobre a frutose, é melhor não recomendar o consumo de fruta? E eu fico num paradoxo super complicado. Se aquela pessoa tem um know-how muito maior do que um indivíduo comum, do que um paciente, eu fico muito preocupado com o que depois repercute no consultório dessas pessoas, né? E além disso, tem as redes sociais que trazem os profissionais da internet para fomentar a informação com baixo valor científico e que agrega muito mais riscos do que benefícios à saúde das pessoas que o seguem ou que aderem às dietas da moda, né? E o que mais a gente vê por aí, seja fazendo o Googling, ou seja no Instagram, são pessoas a dizer, olha, deixa de comer fruta, porque a fruta tem frutose e a frutose faz mal, né? A frutose, Exato. a glicose, a sacarose, os açúcares não fazem mal, né? Eles são fontes de energia necessária da bioquímica básica, né? Seja ciclo de Krebs, para a gente ter energia para os tecidos funcionarem. Agora, o uso, o jeito, a utilização, a maneira de utilização e o excesso é que é o risco, né? E a frutose vai pelo mesmo princípio, né? Quanto mais frutose se consumir, mais riscos metabólicos adjacentes teremos, né? E depois tendo em vista que com falta de tempo, Parou, Nelson. preguiça das pessoas, Parou. Falta de tempo. é, Continua. cansaço ou preguiça de fazer. A internet sempre funciona, sempre. Hoje ela está Nossa, querendo precisa fazer fazer uma live, graça. a internet desiste, pois é. E acho que com essa dificuldade de fazer a nossa comida em casa, está sempre a comer na rua, e pronto, comer na rua nem sempre é barato, a não ser que busquemos as fontes de junk food ou fast food, não é? Estamos a consumir essencialmente frutose pura, e frutose que vai trazer muito mais malefício à nossa saúde do que benefício. E digo isso, refrigerantes, independente da marca, sucos industrializados, que é uma ilusão, né? Quando se pensa em comprar um suco de caixa em detrimento a um refrigerante, achando que aquilo vai trazer um benefício à saúde, isso tem que ser muito bem pensado. É melhor fazer o suco da própria fruta em casa e consumi-la, né? E consumi-lo do que comprar um suco de caixa, né? Eu sei que a questão do tempo, trabalho, dinâmica do dia a dia de cada um é muito complicada e relativa. Todavia, acho que a gente tem que pensar duas vezes, porque essas repercussões são negativas a médio e longo prazo, né? E os custos também são proporcionais a isso. Mas Sim. pronto. E em relação à fruta, só para quebrar o estigma da coitada da fruta, não é? Comer fruta não faz mal, podem comer fruta, vai ter frutose, mas também vai ter outros elementos que são importantes para o equilíbrio do nosso organismo, seja sais minerais, vitaminas, agentes antioxidantes como polifenóis, por exemplo, e as fibras, né? As fibras são importantíssimas. Por isso, comer fruta não vai fazer mal. Comer fruta não vai transformar ninguém num obeso ou ter sobrepeso, né? E, óbvio, procure ser nutricionista para ter um melhor aconselhamento sobre o que e quando ingerir as suas peças de fruta. Exatamente. Aí puxando também o que ingerir, quando consumir e qual é o estado emocional que se apresenta essa pessoa, né, Nelson? Que aí a Claro. gente é o que a nutrição positiva ela desenvolve e a gente vem estudando isso profundamente. Eu quero compartilhar com você, eu li um artigo que foi publicado ano passado, 2018, um artigo bem fácil, depois quem tiver interesse, o artigo inclusive foi publicado no Brasil, não foi publicado aqui fora, e o artigo está em português, então quem tiver interesse e quiser, coloca aqui, por favor, porque aí eu vou anotar e eu envio, coloco, mando o link, enfim. E um artigo muito interessante, porque ele é de fácil leitura, onde ele falava justamente sobre
o consumo da frutose e como vai desencadear no desenvolvimento e no progresso das doenças metabólicas. Dentre elas, a resistência à insulina, que você já tinha falado, a obesidade per se, né, que é uma doença crônica não transmissível, de difícil controle, não é tratamento. Isso é uma coisa que eu gosto sempre de falar também nas minhas palestras e nos cursos e nas aulas. A obesidade, ela é uma doença e nós temos que encarar como tal, né? E ela merece tratamento. Ela merece, controle, melhor dizendo. E também a doença hepática gordurosa não alcoólica, né? A esteatose hepática, que é o primeiro estágio. Então tá, a Dani, ela quer o artigo, a Milena. Ok, se vocês puderem colocar fazer melhor, entrar na mensagem ali, entrar na nutrição positiva e mandar uma mensagem, por favor, com ou o link, ou não sei, ou Instagram, ou e-mail, porque aí eu mando para vocês, tá, gente? E aí esse artigo falava aqui, voltando ao artigo, que foi observado, ele foi feito num estudo com adultos, pessoas adultas, então não tinha esse viés de crianças, adolescentes e idosos, eram pessoas adultas, e que foi observado que precisou de 8 semanas para esses adultos que consumiam frutose através dos alimentos industrializados, deixando bem claro. 8 semanas com o consumo desses alimentos industrializados, ricos em frutose, eles desenvolveram maior instalação da doença hepática gordurosa não alcoólica, principalmente o primeiro estágio, a esteatose hepática. Então, o estudo ele tinha um grupo controle. Ele tinha indivíduos que consumiram grande quantidade de frutose. E aí, Nelson, eu quero que você também, depois, quando eu terminar, me fale o que seria caracterizado dentro da tua expertise grande consumo de frutose. Porque você fez isso com o experimento com os ratos, né? E o grupo controle não fez consumo desses alimentos. E 8 semanas, eu achei isso incrível. 8 semanas é um tempo extremamente curto para desenvolver, instalar a doença, na verdade, instalar e desenvolver a doença hepática gordurosa não alcoólica. Então, se a gente faz uma busca rápida no PubMed, para quem está mais ligado à área de investigação, ou que gosta muito de ler e estudar artigos científicos, vem certeza que na primeira página, uns 5 ou 6 artigos recentes a falar exatamente sobre isso. E em humanos, não só estudo de animais, mas também em humanos. Né? Com grupos segregados, né? Só grupos de adolescentes, só grupos de mulheres, só grupos de homens, enfim, ou de adultos numa idade, num intervalo considerado adultos, né? E que conseguem associar num curto espaço de tempo, né? O aparecimento de alterações metabólicas como a esteatose hepática, né? Com o consumo de fontes ou alimentos ricos, seja em gordura frutose ou só frutose, né? O que é uma coisa desesperadora, né? Fazendo um paralelo a isso, é pensar que quando vamos ao shopping 2 ou 3 vezes por semana, damos ao nosso filho ou ao nosso sobrinho, ou que seja, uma lata de refrigerante porque ele está com sede, não é? Basta fazer o cálculo. Tendo em vista que numa lata de refrigerante temos quase 50 gramas de frutose, né? Mais ou menos isso. Então, fazendo esse paralelo, não seria muito difícil essa observação num curto espaço de tempo, né? E a verdade é que, seja em animais, seja em adultos, uma dieta com mais de 100 gramas, né, proporcional ao peso do indivíduo, de frutose, a internet hoje está complicada. Parou, Nelson? Dando uma dose superior a 2 latas de refrigerante, para ser mais prático, né? Ou um pacote, ou meio pacote de bolachas, ou comer um sanduíche na rua associado a uma bebida rica em frutose, já temos um risco considerável de desenvolver uma esteatose, seja ela leve, seja ela moderada, né? E agora é um padrão, se encontra pessoas, né, na clínica e
no consultório e que, quando se pede, solicita a ultrassonografia abdominal total, tem lá uma esteatose, seja ela leve, seja ela moderada. E as pessoas se espantam, poxa, mas eu não bebo, porque sempre relacionam a gordura no fígado ao consumo de álcool, né? O que é outra falsa verdade, né? Ou não é verdade. Né? A gente também pode desenvolver esteatose hepática não alcoólica, que é justamente essa, advinda de uma dieta rica em gorduras e de uma dieta rica em frutose. E a frutose entra aí, não sei se você quer que eu fale da parte metabólica, como é que isso se desenvolve ou se destrincha, pode ser já, se quiser. Sim, sim. Eu só quero fazer uma observação. Você falou dentro do teu experimento, né, da tua prática, acima de 100 gramas de frutose, né, de acordo com o peso. E esse estudo é acima de 75,8 gramas, ou seja, menos ainda. Menos ainda. Realmente eu fiquei assustado. O que você falou é muito pertinente. Nós temos aqui eu posso colocar a Daniela. A Daniela é uma amiga muito, muito querida minha, amiga pessoal, e ela tem uma filha que a Daniela, ela tem assim um cuidado absurdo com a alimentação da Luísa, né? Nessa questão mesmo. E é importante nós termos esse esclarecimento, né? E podermos contribuir com as pessoas que estão próximas de nós. Porque não é simplesmente uma lata de refrigerante, não é simplesmente um Ice Tea. Não é Ice Tea. Ice Tea não é refrigerante. Mas tem ali na composição, né? E a gente sabe disso, que às vezes eu tomo um Ice Tea, né, Nelson? Ice Tea, limão, pêssego, né? E aquilo tudo é adoçado, não é? E aquilo tudo é adoçado. Exato. Vale fazer só uma ressalva aqui. Foi uma das coisas que eu estudei que é importante ressaltar, né? Quando não escolhemos uma bebida adoçada, preferimos uma bebida com edulcorante, como as bebidas zero, né? Seja um Ice Tea, seja um refrigerante, sem açúcar. Essas bebidas são ricas em edulcorantes. Os edulcorantes, eu testei em células, né? E eles estimulam os receptores de sabor doce que a gente tem na boca, mas também tem a nível de intestino. E quando esses receptores são estimulados por esses edulcorantes e pelo próprio açúcar, ele exacerba a absorção dos açúcares pelos enterócitos. Então temos que ter assim, algum cuidado. A gente compensa comendo o hambúrguer que a gente vai comer, compensa tomando um refrigerante zero, e na verdade a gente está aumentando a nossa capacidade de absorção de açúcares. Por isso, cuidado. Pois é, boa dica. Muito bom, Nelson, porque a gente precisa ter esses insights na hora, né? Muitas das vezes a gente não tem como lançar mão, não tem um local para comprar, mas é importante que tenhamos o conhecimento. Então, agora vamos falar um pouquinho, acho que é legal. Não sei se você acha interessante eu elucidar um pouco essa questão da doença hepática, porque é uma doença metabólica, né, que você falou. A doença hepática gordurosa não alcoólica ela é caracterizada pelo excesso de deposição de triglicerídeos ou triglicérides no órgão, quando ele excede acima de 5% do peso. Agora a gente está até escrevendo um artigo juntos, eu, Nelson e toda a equipe da Faculdade de Medicina, lá do departamento, e é assim, como é que pode, né? E como isso induz ao desenvolvimento de produção de citocinas pró-inflamatórias, né? Porque geralmente já tem um ambiente extremamente pró-inflamatório, esse indivíduo que a tem. Então é importantíssimo que tenhamos total consciência de como orientar os nossos clientes dentro do consultório, porque a doença hepática gordurosa não alcoólica, ela já é considerada como uma característica, digamos assim, física da síndrome metabólica. Exato. Né, Nelson? A gente vai também entrar nessa abordagem. É um aspecto já da síndrome metabólica. Ainda não tem na classificação, mas é um aspecto que tem muito presente naqueles indivíduos que apresentam a síndrome metabólica, né? Que já apresentam dislipidemias, principalmente a hipercolesterolemia, a hipertrigliceridemia, aquelas pessoas que já estão em desenvolvimento em doenças cardiovasculares. Isso Nelson também viu nos experimentos dele com os ratos, e eu também na minha tese do doutorado. Então, a gente tem que ter atenção no momento de atender esses clientes dentro do consultório.
E aí, falando um pouquinho sobre a absorção da frutose, eu quero pedir ao Nelson para falar numa breve, assim, breve en passant, né, um briefing sobre essa absorção, porque às vezes a gente não tem muito entendimento do que é novo, né? Antes, falava-se o quê? Que a frutose, ela é somente metabolizada no fígado. Então, é um monossacarídeo que é metabolizado no fígado. Mas não, né, Nelson? Não. Maioritariamente, ele é metabolizado no fígado. Então, eu passo a bola para você para falar um pouquinho sobre a absorção. Isso é até um efeito protetor que o nosso intestino promove para que não chegue uma carga muito pesada de frutose ao fígado, para não provocar as possíveis alterações na cascata metabólica dentro do fígado, né? No enterócito, no enterócito já é metabolizada. Se tiver uma quantidade relativamente dentro do que seria considerado normal a nível de concentração no lumen intestinal, né, esse açúcar vai ser transportado para o interior do enterócito por um transportador facilitador de glicose, que chama-se GLUT5. Ele é específico para frutose. Ele só tem afinidade e transporta frutose. Né? Se chega uma carga muito maior, mais concentrada, né, de frutose no intestino, esse transportador vai saturar, né? Vai haver um estímulo do sweet taste receptors, dos receptores de sabor doce, que vai promover uma translocação dos transportadores GLUT2 que estão do outro lado do enterócito, do lado do basolateral, né, que vai depois despejar aquilo na corrente sanguínea para o sistema porta, para depois chegar no fígado. E esses transportadores vão ajudar a nível de lúmen para dentro do enterócito, né, transportando também frutose, mas eles não são específicos de frutose. Eles têm maior afinidade por glicose e também transportam galactose. Isso é só se houver uma sobrecarga de frutose a nível de intestino, né? Dentro do enterócito, numa concentração normal, o próprio enterócito começa a metabolizar a frutose para promover energia, para ter energia disponível, para ter ATP disponível. Mas, só que quando há um excesso, ele não consegue dar conta. E aí sim, isso vai passar para o sistema porta e vai chegar no fígado, onde vai ser metabolizado. A nível de hepatócito, a frutose entra para a célula através do GLUT2, que é um transportador facilitador de glicose 2, né, que é um grupo familiar muito grande de transportadores, né? E aí sim, o excesso da frutose a nível de fígado é que pode causar e causa grandes problemas, grandes distúrbios que estão associados, desde do excesso de energia concentrada, glicogênio concentrado no próprio fígado, né? Esse excesso de frutose metabolizado também tem entre seus metabolitos a promoção da lipogênese de novo, que é formar gordura através de outra fonte energética, né, nesse caso de um açúcar, transformar gordura através de um açúcar, e que é a liberação de VLDL, quilomicrons e triglicerídeos para a corrente sanguínea, mas também a acumulação, né, dessas gorduras no próprio fígado, né, o que aí sim caracteriza perfeitamente o quadro de esteatose hepática. Óbvio que é ultrapassando o limite em que a Adriana falou há pouco, do peso, né, em relação ao peso. Agora, Nelson, assim, faço até uma pergunta, você, de esclarecimento. Essa quantidade de frutose que ela é metabolizada, que é absorvida no fígado através do GLUT2, na verdade, se ela tem um excesso, 50% vai ficar ali. E aí tem todo aquele processo de metabolização, esterificação também e deposição de triglicérides a partir desse excesso. Tá certo? Correto? Exatamente. A via metabólica chama-se mesmo lipogênese de novo, não acontece só nos hepatócitos, né? É quando há um excesso de uma outra fonte energética e como aquilo não é só destinado para a formação de ATP, porque já entra na cascata do ácido cítrico, né, na formação de energia, né, no ciclo de Krebs, né, mas também vai para outras vias. Nesse caso é a formação de gordura, para acumular de algum jeito, né, esse excesso. E o que é muito maléfico, não é nada benéfico a gente ter um excesso de gordura depositada no próprio fígado e um aumento de esses ácidos livres no sangue, né, desses ácidos gordos livres no sangue. Isso que também é um grande problema. É tanto que nesse estudo em que você viu, muito provavelmente depois de 8 semanas, além da esteatose hepática
caracterizada naqueles indivíduos, se fizessem um exame de sangue, iriam perceber que havia alteração no perfil lipídico desses indivíduos, né? Muito provavelmente. É o que eu encontrei. Né? Na verdade, o desfecho, eu dei atenção justamente para esse ponto, mas o desfecho era uma diminuição da sensibilidade à insulina, um aumento da resistência à insulina, a dislipidemia, onde a hipertrigliceridemia era o que era mais recorrente e onde foi assim lá em cima, com uma média de desvio padrão em torno de 420 miligramas por decilitro, então bem alto, e também o quadro de maior incidência de síndrome metabólica, é claro, né? A soma de todos esses desfechos, claro que tem que ter um maior número de indivíduos com a síndrome metabólica. Exatamente. Isso foi uma daquelas coisas que eu encontrei, desculpa interromper, que encontrei nos meus animais e que linka mesmo a síndrome metabólica, porque além da deposição de gordura, além do excesso de triglicerídeos, né, além da resistência à insulina no próprio fígado e também a nível de soro, não é? A nível de plasma, você consegue perceber outras alterações que estão interrelacionadas, né? Um excesso de leptina, né? E depois a leptina não começar a atuar, então você tem uma hiperleptinemia, né? Que está associada a uma insulinoresistência, ou então, pelo menos, um quadro de hiperinsulinemia, né, que depois pode levar a uma insulinoresistência, né, e ali existe um equilíbrio em que é muito difícil você definir quem é causa e quem é efeito. Se ambos são causa e efeito, quem é que veio primeiro, né? Até uma discussão entre se é o ovo quem é a galinha, né? O ovo ou a galinha, exatamente. Mas que no final leva mesmo a um quadro de obesidade que também é promotor da insulinoresistência, né, por excesso de deposição de tecido adiposo. Então, é de uma complexidade gigantesca. E acho que é muito possível você evitar esse problema de maneira singela, né? Diminuir o consumo dessas fontes que levam às alterações metabólicas, claramente. Exatamente. E também, quando falo aumento do tecido adiposo, é bom a gente esclarecer o aumento do tecido adiposo visceral, né? E nesse estudo também mostrou isso. Eles tiveram uma mensuração, não me lembro se foi algum índice, eu não lembro qual foi o parâmetro utilizado, mas eles observaram também um aumento da adiposidade visceral. E aí aproveito e peço para você falar um pouquinho também dos seus resultados com os ratos, né? Porque é legal a gente trabalha. Eu, por exemplo, só trabalhei com humanos. Agora que eu estou pegando a manha dentro do laboratório, né, Nelson? Muito no início. Vai trabalhar com células, que é muito bom também. Com células, mas tem a expertise. Os trabalhos in vivo e in vitro são muito bons. Então, fala um pouquinho do resultado. Células ou com ratinhos são muito bons, são muito bons. Dá muito trabalho, né? Mas o nome é esse mesmo, é trabalho. Bem, curiosamente, além de todas essas alterações metabólicas que a gente já comentou aqui, eu encontrei também coisas muito interessantes, com um consumo regular, nem sequer posso considerar nos meus animais um consumo excessivo, né? Foi tentando mimetizar o que seria um consumo de um indivíduo comum que vai ao shopping ou que compra comida pronta para consumir em casa de maneira muito regular, né? E encontramos nesses animais um quadro, depois de 8 semanas, do aumento da tensão arterial, né? E a literatura já dizia que a frutose, o consumo de frutose leva ao aumento da tensão, né? Todavia, a literatura falava muito sobre a pressão sistólica, pouco se tinha sobre a diastólica. Nos meus animais, houve aumento da pressão sistólica e diastólica. Para além disso, os animais que eram alimentados com frutose, eles também tiveram a formação, né, no seu fígado, no tecido hepático, de fibrose. Mas, assim, consideravelmente, altamente significativo o resultado. Né? Que é outra preocupação muito grande, porque, além de denotar a importância de se controlar o consumo de frutose para as pessoas, pois aquilo pode levar ao quadro de esteatose muito rapidamente, também pode levar a uma fibrose hepática. E todo mundo sabe depois as consequências que podem ser advindas, né, de uma formação de tecido fibrótico no fígado, seja de maneira genérica em qualquer tecido, não é? Como, por exemplo, uma formação de tumor, uma neoplasia. Né? Então, foi um resultado também muito interessante de se encontrar. Além disso,
percebemos que os animais que tinham um excesso de frutose tinham uma alteração na sua morfologia, na histologia do seu intestino, né? Houve um aumento da largura do vilo, um aumento do comprimento do vilo e um aumento da profundidade da cripta do vilo. O que tem uma relação muito próxima com a inflamação. A largura do vilo é edema, né? Então, quem consome muito açúcar, frutose, ou seja, qualquer outro açúcar, tendenciosamente vai ter uma inflamação a nível intestinal, né? Que é um resultado muito curioso. E depois, a profundidade da cripta é uma coisa que está diretamente relacionada com, um exemplo, as pessoas que fazem uso de um antibiótico, né? A sua flora intestinal praticamente dizimada, né? Só que algumas bactérias, principalmente as bactérias que não são benéficas, se instalam na cripta. Elas se instalam na cripta para fugir ao efeito do antibiótico e depois repovoar todo o intestino, né? E quando eu falo bactérias que têm um potencial obesogênico, né? E isso é outro dado interessante que encontramos no nosso trabalho, né? Então, tudo isso relacionado com um açúcar. Com um açúcar que há 30 ou 40 anos atrás foi vendido por alguns endocrinologistas como o açúcar que é benéfico principalmente para as pessoas que tinham diabetes, porque não provocaria nenhum tipo de alteração. O que é um engodo, não é uma verdade. Por isso tem que ter cuidado. Antes de fazer qualquer tipo de substituição de açúcar ou fazer alterações na sua dieta, acho que sempre tem que procurar um profissional e falar com ele sobre tudo. E esclarecer, inclusive, dúvidas, né? Olha, eu li isto, não sei onde. Queria saber se isso é um fato. Se isso é verdade, se é cientificamente provado, ou se é só mais uma moda, se é só mais um modismo, né? Porque de modas, né, basta ligar a internet, que todos os dias a gente tem uma tendência nova. Seja fazer a sopa da pedra ou fazer fotossíntese, né? É verdade. Nelson, super esclarecedor. Eu vou colocar agora, nós já temos 34 minutos, quer dizer, na verdade o negócio fluiu, mas eu quero perguntar se tá bom, tá legal, gente? O assunto tá interessante. Vocês têm perguntas para serem feitas? Só colocar aqui, porque daqui a pouquinho a gente já vai encerrar, porque a nossa ideia era fazer 20 minutos e estamos lá. Se deixar, acho que a gente fica aqui até de bate-papo. Quem tem alguma pergunta, algum esclarecimento, alguma dúvida, algum mito que tenha escutado e queira saber se é mito ou verdade? Aqui, Mauara, excelente. Letícia falou que está incrível. Muito obrigada. Vários corações. Muito bom. Assim, é com muita alegria que eu estou recebendo o Nelson depois de tantas tentativas. Mas o Nelson estava num momento muito difícil em relação ao término do doutoramento. Então, respeitei. E agora que ele é doutor, Nelson Andrade, ele tinha que estar aqui comigo. Alguém tem alguma pergunta? Mauara, tem alguma pergunta que queira colocar dentro daquilo que a gente já conversou? Não. Nelson, tem mais alguma colocação em relação aos resultados do seu estudo que você também acha importante falar? Eu achei muito legal você falar sobre a questão da... A Dani está dirigindo, então ela não pode fazer perguntas. Não, hein? Atenção! Sobre a doença hepática, né? Porque muitas vezes as pessoas não se preocupam justamente com isso, com a evolução da doença. Ela rapidamente foi instalada, né? Nós vimos nesse estudo, você viu nos seus estudos, ela rapidamente é instalada no primeiro estágio, que é a esteatose hepática. Só que tem um sequenciamento aí, né? Tem um progresso, tem uma progressão dessa doença que é com a instalação da fibrose. Ela então passa de esteatose hepática para esteatohepatite, tudo é não alcoólica, não tem relação com o consumo de etanol. E depois, esteatohepatite sem fibrose, posteriormente com fibrose e chega a uma cirrose hepática. E uma cirrose hepática instalada, não tratada, né, dependendo do grau que já esteja, ela desenvolve para um carcinoma hepatocelular. Então, temos que ter atenção no atendimento. Não é simplesmente, não, vamos tirar isso, não, vamos deixar aquilo, não vamos deixar passar. Não, nós somos profissionais e temos total responsabilidade, total não. Nós temos a responsabilidade de transmitir a informação e deixar os nossos clientes
seguirem com ela, né? Isso é um do ponto que a gente coloca bem na nutrição positiva. Não sei se você concorda, e eu vou aproveitar e perguntar para você, Nelson. Enquanto nutricionistas, nós temos essa carga de responsabilidade com os nossos clientes, né? E muitas das vezes os resultados eles não vêm. Mas por que não vêm? Porque, na verdade, a responsabilidade não é nossa. Nós temos a responsabilidade de transmitir o nosso conhecimento, nosso autoconhecimento e dar as ferramentas para que eles possam caminhar sozinhos e terem responsabilidade sobre as suas vidas. Concorda, Nelson, com isso? Sim, concordo. E hoje em dia o profissional de nutrição tem diversas ferramentas, né? E se querem a aderência do seu cliente barra paciente e querem que haja uma repercussão, né, que não seja rápida, né, mas que seja efetiva, porque o objetivo não é ser rápido. Apesar de a gente viver numa era do imediatismo, não é? A gente sabe que tudo que é muito rápido, os resultados não são positivos. E um exemplo disso é um emagrecimento muito rápido, o perfil lipídico do paciente está completamente alterado. Basta solicitar um exame e vai ver que ele está com o risco aumentado para tudo, inclusive para a formação de uma placa de ateroma. Então, os resultados rápidos não são os melhores, né? A nível de visual, talvez para a alimentação do ego, né, da pessoa possa ser importante. Mas a nossa função é esclarecer que não é o ego que tem que ser alimentado, é manter um estilo de vida diferente para que depois se perpetue e ela esteja, sim, fisicamente bem e satisfeita e atinja o seu ego. Né? Mas tudo de uma maneira muito ponderada. E depois, uma outra estratégia é a personalização. Cada pessoa, cada indivíduo é único. Né? E muitos nutricionistas e médicos e afins não tomam esse cuidado de personalizar o seu atendimento. Né? Isso gera aderência, isso faz com que o paciente se mantenha com você, esteja com você e acredite na sua retórica. E depois, é uma via de dois sentidos. É bom para o paciente que atinge o seu objetivo e é bom para você pôr seu conhecimento afora, diz assim, valeu a pena tudo que eu estudei e consegui realizar à vontade o sonho daquele paciente, mas também atingir o que eu planejei para ele. Né? Então, o que não faltam são ferramentas. Personalizem. Né? Eu acho que é a melhor sugestão que eu posso dar. Seja muito personalizado e dentro do seu tempo. Tudo tem um tempo. Na verdade, então eu vou colocar mais. Lancem mão da nutrição positiva junto do atendimento convencional, justamente para chegar nessa personalização, utilização de ferramentas. Nelson, todo mundo assim, maravilhado, que foi muito bom, excelente. A Letícia colocou, hoje em dia existem muitos boatos, muito modismo, é demais isso. E ótimo ter profissionais como vocês para esclarecer essas questões. Obrigada, Letícia. Podemos, então, fechar por aqui. Quero, mais uma vez, agradecer de coração a você, meu amigo Nelson, estar aqui comigo. Foi um grande prazer. Estou muito feliz em compartilhar os conhecimentos com você, aprender também. Aproveito, antes de passar para o Nelson, para a gente finalizar, convidar todos para... quem puder viajar para o Rio de Janeiro, nos dias 4 e 5 de outubro, nós faremos a segunda imersão em nutrição positiva. A imersão ela é totalmente prática, claro que a gente vai passar um pouco da teoria, mas a intenção é mostrar para o profissional, para o nutricionista, qual é o passo a passo no atendimento com a nutrição positiva, que conjuga, que está junto com o atendimento convencional que já fazem. Então, será um grande prazer recebê-los. Nelson, passo para você. Um grande beijo e muito obrigada. Obrigado pelo convite. Né? Estou sempre à disposição para precisar. Só conciliar aí os horários que está tudo feito e se a internet deixar. Não é? Obrigado a quem participou. Né? Espero ter ajudado a esclarecer qualquer coisa, ou pelo menos ter motivado. E pronto, olha, seja positivo, seja na nutrição, seja na vida. Um beijo e obrigado mesmo, do coração. A Mauara até colocou aqui, qualquer dúvida que vocês tenham sobre a imersão, para enviar um direct para gente. Nelson, um beijo a todos, obrigada pela presença de todos, foi muito bom partilhar esse tempinho com vocês. Até já!